Bem, pessoal, vamos de BTC direto de Dubai. Acabei de chegar, me instalar. Acabei fazendo uma conexão em Istambul que demorou horrores, mas enfim. Agora aqui em Dubai são 3 horas e 26 minutos, já do dia 28 de setembro. No Brasil ainda são 8h26 no começo da noite aí. Gente, eu começo pelo gráfico de Renko, que abriu um box comprador dando vigência àquela nossa canaleta virtual de alta. Eu reportei aos senhores que no gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, esses boxes aqui, eles não possuem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas sim com a variação do preço. É bem provável que, quando a gente abre um box comprador no gráfico de Renko, sempre acontece uma inércia movimentacional muito brutal. É muito provável que a BTC esteja numa pernada para bater num patamar mínimo de 36, 37 mil dólares, podendo eventualmente bater 40 mil dólares. Para mim, vai buscar esse suporte aqui, desenhado entre janeiro de 22 e fevereiro de 22. Vai bater algo ali em torno de 40 mil. Mas, enfim, na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma bela espessura aqui no gráfico de Renko. Agora eu vou pular para o gráfico diário, que é o nosso gráfico da análise ali padrão, diuturna. Gente, no gráfico diário, o pumpzinho de hoje chegou a fazer a máxima em 26.850. A gente travou aqui nessa LTB que está linkando todos esses topos descendentes. Mas segue vigente a nossa cunha. Agora a BTC vai ficar espremida no bico dessa figura triangular. Muito provavelmente isso aqui vai explodir em direção à MM200 na projeção, que está lá em 28 mil e pouco, 28.102 dólares. Por ali no intraday, a BTC basicamente estressou as uppers, chegou a fazer 26.850. 850, voltou para ver o up, deu uma segurada, mas já acabou rompendo, e aí ficou basicamente o dia todo transitando entre a VWAP no intraday e a primeira Lower. Enfim, a BTC, na verdade, está em compasso de espera sobre tudo que está acontecendo por trás das cenas. O pedido de ETF, agora eu vou pular para a Seara Fática, o pedido de ETF do gigante de Wall Street, Franklin Templeton, Hashdex, Fidelity, BlackRock, acabou, eles estão sob análise, mas os pedidos que tinham prazo para vencer, ou seja, que a SEC teria que tomar uma decisão administrativa no sentido de aceitar ou rejeitar, eles acabaram adiando, incluíram no adiamento o pedido de um ETF Spot da ARK Invest, da Cathie Wood e da VanEck. Enfim, tudo isso, gente, é um misto de pressão política, pressão da indústria cripto. As eleições norte-americanas agora vão se desdobrar. Os eleitores agora estão interessados em saber se os pré-candidatos à presidência da República são crypto-friendly, por assim dizer, ou não. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. É por isso que a BTC também está nervosa. E a principal notícia cripto é que a Ethereum superou a receita de 10 bilhões de dólares com B de bola em taxas do ecossistema. A Ethereum demorou apenas 7,5 anos para conseguir uma receita de 10 bilhões de dólares, superando Microsoft, Adobe e as gigantes Big Techs. A Microsoft só conseguiu uma receita de 10 bilhões de dólares depois de 20 anos de operação. Ou seja, é impressionante como o mundo cripto cresce de forma exponenciada. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a China colocou o bilionário fundador da construtora Evergrande, que parou de pagar os fornecedores e está falindo, por assim dizer. Sob controle policial, ele não pode mais sair do território chinês. E o Departamento de Justiça norte-americano iniciou uma investigação contra o Credit Suisse e o UBS por violarem as sanções impostas em desfavor da Rússia. E o soldado americano Travis King, que fazendo turismo na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, acabou pulando para o lado norte-coreano e foi detido, acabou sendo expulso da Coreia do Norte. Ele já tinha problemas disciplinares com o Pentágono. Pelo visto, nem o Kim Jong-un quer o Travis King, que
aparentemente pulou para o lado norte-coreano como turista numa brincadeira, foi imediatamente rendido e detido e agora foi expulso da Coreia do Norte. Gente, a BTC aqui no diário segue dando vigência a uma acumulação triangularizada. Qualquer movimentação mais brusca da BTC eu volto a reportar, qualquer hora do dia ou da noite. Agora eu vou dormir, porque já são 3 e tanta da manhã aqui em Dubai. Eu vim para Dubai para me reunir com os devs da Banus.finance. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Vou reportar todas as novidades, que não são poucas. Eles estão criando as piscinas de liquidez para os pares descentralizados do mercado Forex. Eu vou falar sobre isso amanhã, que agora eu estou muito cansado. Foi uma jornada, porque eu saí de Málaga para Istambul para Dubai. Peguei um voo meio complicado, mas enfim. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.